Meu nome é Amanda e eu vivi uma experiência com cuidados paliativos com a minha mãe, que teve um câncer de pâncreas, que é uma doença bem agressiva e com pouquíssimas chances de tratamento. Quando a gente descobriu a doença, logo na sequência que a gente descobriu, já foi indicado para ela o tratamento com os cuidados paliativos, mas como a gente não conhecia o que eram os cuidados paliativos, a gente só ouvia falar de pessoas que estavam já quase para morrer, que recebiam os cuidados paliativos, que foi o que aconteceu com meu pai, que meu pai também teve um problema de saúde, ficou internado por 6 meses e ele só começou a acompanhar com os cuidados paliativos quando não tinha mais reversão e ele já estava em coma. Então, quando foi indicado para minha mãe, logo que a gente descobriu o câncer de pâncreas dela, foi indicado os cuidados paliativos, a gente ficou muito assustada, porque a gente já achou que era uma coisa assim, já estava para finalizar, não ia ter tratamento, não ia ter nada, e ela recebeu essa notícia muito, ela teve uma reação muito ruim, que ela já não queria mais conhecer o que eram os cuidados paliativos. Então, né, acabei tomando a frente e fui conversando com os médicos dos cuidados paliativos e fui tentando entender o que era. A indicação veio da oncologia. E aí, na primeira consulta que a gente fez com os cuidados paliativos, a médica me explicou o que era, quais os tipos de tratamento que esses cuidados abrangem, né? Então, ela falou que tinha acompanhamento com nutricionista, com psicólogo, com um médico mesmo, né? Com um médico um clínico geral, enfermagem, e acho que era mais esses, pelo nosso convênio, né? Os cuidados paliativos abrangiam esses tratamentos. E eu comecei a agendar os cuidados paliativos para minha mãe, meio que sem ela saber, porque ela não aceitava muito bem, porque ela ficou com muito medo de né, estar no fim da vida e tal. Aí, a primeira consulta que a minha mãe fez com a paliativista, ela já foi meio ressabiada, porque ela não conhecia, né, os cuidados paliativos. Como eu falei, ela achou que era já, que esse tratamento entrava só no final, quando já não tinha mais nenhuma alternativa. E na primeira consulta que ela fez, a paliativista era super fofa, super meiga, foi explicar para ela o que eram os cuidados paliativos e como ia trabalhar junto com a oncologia, né, com o tratamento oncológico, mas começou falando para ela que a doença dela era uma doença que não tinha cura e que elas iam trabalhar sem pensar na morte, só pensando na qualidade de vida. E a minha mãe se assustou muito, porque até então ninguém tinha falado para ela que essa doença era uma doença que talvez não tivesse cura ou que o tratamento fosse muito difícil, né? Então ela se assustou e ela quis ir embora na hora da consulta, no meio da consulta, ela não gostou, ela ficou muito assustada. Então acho que isso foi um erro de, sei lá, uma falha de comunicação entre a equipe de paliativos e a equipe de oncologistas, que ninguém preparou ela para essa primeira consulta com paliativos, né? Mas, enfim, aí a partir daí ela ficou, ela já não queria mais saber nem de marcar com um nutricionista, nem com a físio, nem com a psicóloga e nem com a paliativista. Mas a onco insistiu para que ela fosse acompanhada, né, por esses profissionais, e eu comecei a fazer o agendamento e eu fazia as consultas para ela. Então, eu achei que foi muito importante, para mim, principalmente, porque ela não queria participar, mas todas as consultas que foram feitas, que eu fiz, né, no lugar dela, me ajudaram muito, porque a médica paliativista, ela o pessoal, né, toda a equipe de paliativos, sempre muito acolhedor, sempre muito paciente para tirar dúvida, para responder as nossas, né,
as nossas dúvidas mesmo, né? Então, o pessoal dos cuidados paliativos sempre me fez me sentir muito acolhida e segura, porque eu sabia que eu podia contar, ou, né, se precisasse de alguma coisa, tirar uma dúvida, eu sabia a quem recorrer. Então, eles deixavam um telefone de 2 enfermeiras e o celular da médica que acompanhava ela também, para qualquer eventualidade a gente poder acionar e tirar dúvida e avisar sobre alguma intercorrência que viesse a acontecer. Então, esse primeiro período, a minha mãe fez o tratamento durante, acho que 6 meses com o oncologista. Esses 6 meses ela só acompanhava com o oncologista e eu fazia a parte dela nos cuidados paliativos. Fazia consulta com a psicóloga, fazia consulta com a paliativista, só a nutricionista que eu conseguia levar ela, porque a nutricionista precisava pesar ela, né? Mas mesmo assim ela ela não queria ir. Eu acho que ela ficou muito traumatizada com a primeira consulta, então ela já rejeitou todo o resto, né? Então isso foi uma coisa que acho que poderia ter sido feito de uma maneira muito melhor, e talvez ela aceitasse melhor esse cuidado, ia ser muito bom para ela, eu acho, né? A equipe de cuidados paliativos, né, que foi indicado para ela, era composta por médicos paliativistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem também paliativistas, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e psicólogo. Ela acabou não usando a fono, e o acompanhamento dela foi feito mais pela médica, enfermeiros e técnicos, e também nutricionista e a terapia, que foi uma coisa que ela não aceitou fazer, mas eu fazia no lugar dela. Então, foi muito importante para mim, principalmente, porque a terapeuta focada nos cuidados paliativos, ela tem uma outra abordagem. Como eu sou uma pessoa que já faço terapia há algum tempo, eu percebi a diferença de abordagem, né, de uma técnica e outra. Então, eu tinha a minha terapia, né, que eu fazia para mim já, que eu já tinha um acompanhamento, e fazia a terapia com a paliativista. Então, teria sido muito legal se a minha mãe tivesse aceitado fazer, né, as consultas com a terapeuta, mas infelizmente ela foi muito reticente, não quis tentar. E, na verdade, ela tentou uma única vez, mas não conseguiria evoluir, porque tudo que a terapeuta perguntava para ela, ela falava que estava tudo bem, que ela estava ótima, todo mundo sabia que não, mas ela não queria fazer, né? Deixou bem claro. Mas foi uma terapia que me ajudou bastante, me deu bastante suporte. Minha irmã também quis fazer algumas sessões, então achei que foi muito importante para a gente esse cuidado, mais da parte psicológica, mesmo o suporte do que a gente pode esperar, de como a gente agir com ela, principalmente nessa parte da negação, que ela tinha muito, né? Então, a gente aprendeu algumas técnicas, né, para lidar com isso, e também um suporte emocional para lidar com tudo que estava acontecendo. Eu acho que toda essa experiência me deixou mais. Eu estou num período, eu acho que meio sensível, porque, como foi tudo muito recente, minha mãe faleceu agora em janeiro, então eu ainda estou internalizando tudo o que aconteceu, ainda lembro muito da parte mais sofrida, né, de todo esse tratamento. Então, eu acho que eu ainda estou internalizando tudo, né? Algumas coisas eu já consigo lembrar com maior tranquilidade, maior aceitação, mas algumas ainda me faz um pouco sofrer, sabe? Eu ainda sinto um pouco tudo isso. E a outra, eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente tentar ter paciência. Paciência, que é uma coisa que eu tive que trabalhar muito, porque eu queria muito saber
quais eram os próximos passos, o que ia acontecer, como ia ser, quando ia ser, e não tem como saber, né? Então, assim, a equipe de cuidados paliativos me ajudou muito nessa questão de entender que cada um tem uma passagem, tem um momento, tem uma experiência que era a experiência dela, da minha mãe, que só ela ia conseguir viver, a gente ia estar por perto, dando suporte, dando apoio, tanto os familiares quanto a equipe, né? Que foi muito, muito importante para a gente e para ela também, principalmente nesses últimos meses. E apesar de todo o apoio, todo o suporte, é uma experiência que só ela vai viver, né? E assim, entender que você vai fazer o que você puder, mas você não pode fazer tudo, e aproveitar todos os momentos que tiver, sabe, de algum conforto ali, de alguns momentos de alegria que sempre aparecem no meio de todo sofrimento, aparecem uns momentos de alegria, de risada, de descontração. Então, aproveitar, curtir todos esses momentos o máximo possível, cuidar com muito amor, com muito carinho. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está estressado, mas tentar deixar de lado o máximo possível, porque passa muito rápido. E depois a gente fica com saudade de tudo, né? Assim, claro que do sofrimento, né? Não, mas da presença, principalmente. Então, ter paciência, aproveitar, cuidar com todo amor e carinho o máximo possível.